O moço se acalma aos poucos, olha para todos em sinal de gratidão, pega e beija as mãos do Dr. Bastos, esperançoso da sua recuperação, e de voltar a ser um homem sadio e forte. O espírito foi retirado pelos competentes trabalhadores do bem e o rapaz, livre daquela fardo que carregava havia 10 anos, levantou-se, com outro aspecto. Dou umas passadas na sala, como se fosse um pássaro libertado da gaiola. Depois de muitos anos sentindo uma alegria indescritível, levanta os braços para cima, espreguiça-se várias vozes, dizendo: graças a Deus! Graças a Deus estou são. Quero avisar meu tio. Quero avisar meu tio. Que grupo de homens em concentração descansou suas mentes. Desfizeram a corrente, e o Dr. Bastos, com lágrimas nos olhos, agradeceu aos céus as bênçãos recebidas. Todos estavam emudecidos, com exceção do rapaz que chorava e sorria ao mesmo tempo, não sabendo como se comportar naquele ambiente de tanta fraternidade, de tanta compreensão. Que moço, que havia anos não tinha a faculdade de pensar livremente, já mostrava a liberdade do raciocínio, pensando. Queria que meu tio estivesse aqui, para que ele pudesse sentir essa beleza de ambiente espiritual. Parece que os seus desceram nesta sala, sinto perfume conhecido. E seu coração cantava, pulsando a harmonia desejada. Terminada a prece, todos abraçam o rapaz, que tinha perdido toda a melancolia e dava plena expansão à alegria natural da juventude. Queria ir embora naquela mesma noite, mas o Dr. Bastos, que ele respeitava muito, ponderou. Não, meu rapaz, hoje não. Precisas mais uns dias, para que teu equilíbrio se alicerce. Isso, meu filho, é a lei de Deus, vamos obedecê-la. Lembra-te que, quando plantamos uma semente, esperamos o tempo certo para que ela possa desabrochar e crescer, além de dispensarmos o necessário cuidado à contínua árvore em formação. O teu caso é mesmo. A semente da vida foi plantada em ti, e a energia divina te libertou, por misericórdia dos estranhos poderes das trevas, plantando no teu coração e equilíbrio correspondente à tua evolução. Para isso temos que dar o tempo indispensável, na certeza de garantir tua felicidade. Vai dormir, meu irmão, que o sono, em todos os casos, principalmente no teu, é o melhor complemento para a restauração final. Ser obediente. Os componentes da reunião espiritual estavam encantados com os resultados positivos daquela experiência feita com o sobrinho de Dom Rafael que, com mais uma semana, entrava no Palácio Episcopal, perfeitamente são, curado na Casa de Saúde São José. As notícias correm, anunciando aos quatro ventos os milagres. Os outros hospitais se esvaziam. Dom Rafael, quando viu o rapazão, colocou tudo à disposição do Dr. Bastos. Se surgia algum movimento em perseguição ao médico, o bispo desferia tudo com sua imensa força política, dizendo: esse homem é um santo, temos de respeitá-lo. Já conversai com ele, pude comprovar que respeita a igreja e conhece a missão do IA no foco do torro, com os poderes do Cristo. Enquanto eu viver, o Dr. Bastos viverá em paz. O rapaz voltou aos estudos com outra mentalidade, mais vivo, mais inteligente, após contar tudo para o tio, de como ficou livre do espírito imundo, pelas bênçãos de Deus e pela intervenção do Dr. Bastos. Dom Rafael ficou pensativo. Como será esse negócio, meu Deus? Não somos nós, os padres, principalmente os da minha categoria, que temos poderes sobre os espíritos imundos. Tais poderes não foram transmitidos para nós? Pelo menos é o que fala o Evangelho. E pensava, sem solução, o único remédio foi tirar aquele pensamento da cabeça e procurar respeitar mais o Dr. Bastos, o admirá-lo. Com amor. O grupo de estudiosos passou de 5 para 10 pessoas. E depois, para entrar para a escola espiritualista, o candidato passava por rigorosa sindicância,
O de qualquer forma era um processo muito demorado. O templo Jesus Nazareno orou admirado por todos e o nome da casa de saúde São José se alastrou por toda parte. Quase todos os doentes ali internados só queriam ser tratados por processos magnéticos. O Dr. Bastos correspondia com o famoso iniciador dos passes magnéticos, Dr. Mesmer, que se sentia feliz em saber que em outra nação eram usados seus processos do cura, com bastante êxito. A correspondência chegada ao hospital era volumosa e muitos enfermos eram curados pelo passe à distância, quando residiam longe de Lisboa. Esse tratamento era feito uma vez por semana. Do mundo espiritual desceram mais recursos para a casa de saúde, pois o crédito dela era muito grande nas raias da espiritualidade maior. O Dr. Bastos, de vez em quando, pensava: devemos tudo o que aqueles aqui se faz ao Dr. Teodomiro Travassos, suas duas filhas e aqueles dois anjos que nasceram aqui, verdadeiros instrumentos dessa renovação feita principalmente nas pessoas que aqui trabalham. Dr. Bastos era chamado o médico dos aflitos. Não tinha cansaço, sempre tinha hora para ricos e pobres, o mesmo sorriso para todos. A biblioteca do Templo Jesus Nazareno cresceu rapidamente e os estudos ali processados horas a fio, davam resultados excelentes. A vida moral dos seguidores do Dr. Bastos era exemplar, garantindo a estrutura da nova escola. O Dr. Miguel transformou-se radicalmente de vez em quando tinha a atenção chamada pelo colega, que costuma lhe dizer: Miguel, Miguel. Cuidado com o fanatismo, meu filho. Ele sempre nos leva à decadência. Sustentemos a fé, sem que ela nos leve para lugares que ignoramos. Jesus pedia fé aos discípulos, mas antes ensinava a todos a lei de Deus. O equilíbrio é a melhor maneira de o homem encontrar a felicidade. Não vês que quando o fiel da balança está no meio, tanto o comprador quanto o vendedor ficam satisfeitos? E o Dr. Miguel lembrava que antes era ele mesmo que fazia tais advertências ao colega. Mas o entusiasmo era muito grande, o sabor da luz era muito agradável e quem se acostumasse com ela não queria mais saber das trevas. Porém, o Dr. Bastos estava com a razão. No mundo ainda se precisa de César e eles viviam dentro de um corpo, indispensável para o desempenho de suas tarefas na Terra. O Dr. Miguel prometeu todo o esforço para mudar, procurando o equilíbrio. Os espíritos superiores criaram uma rede magnética em torno da Casa de Saúde São José, no intuito de defendê-la das tramas dos obsessores, que se reuniam em legiões, para atacá-la. Centenas de legionários do bem comum apresentaram-se voluntariamente para dar serviço na casa. Dr. Bastos era a figura central no comando físico, enquanto na área espiritual chefiava o espírito iluminado de Monsenhor Cardume. Nas horas de orações, na sessão magnética, o Dr. Bastos já vislumbrava a figura singular de Monsenhor Cardume, e muitas vezes pegava seus pensamentos, numa espécie de início de intercâmbio com o mundo espiritual. A casa crescia em tamanho físico e em extensão espiritual. Capítulo 11. O capataz dedão. Senhorzinho estava pensativo, analisando os recentes acontecimentos que envolviam o quiosque Relâmpago. Nunca nada havia ferido tanto a sua sensibilidade quanto a mudança da família Pantoni para lugar ignorado. Por que, meu Deus, eu não me interessei por essa gente antes que eles se mudassem? Tive uns sonhos esquisitos em companhia desta Niquinha e quanto mais lembro mais sinto uma realidade dentro de mim, sem explicação. Não sei o que fazer. Ir à procura dessa família, além de ser fora da ética humana, é impossível diante das atuais circunstâncias, porque não posso me afastar desta fazenda, na ausência do meu pai e, além do mais, que desculpa eu iria inventar para o padre Terêncio, ao empreender uma viagem de duração incerta. Foi para sua sala de trabalho e de lá manda um escravo chamar o capataz dedão, que vem prestimoso. Sim, senhorzinho, que deseja de mim? É algum escravo? Não, dedão, não é nenhum escravo.
Tu mesmo sabes que depois da viagem do papai, nenhum escravo foi chicoteado nesta fazenda. Estou mentindo? Não, senhorzinho, o senhor é bom demais para essa raça imunda, como dizia Dona Maria José, sua mãe. Não é bem assim, dedão. Há muitos escravos obedientes, tu não achas? Sim. Sim. Senhorzinho, é verdade. Mas tem cada um. Mas esses, retrucou o senhorzinho, com o tempo, com amor, eles vão se educando. O capataz virou o rosto para um lado, como era seu costume, e deu uma risada, baixinho. Senhorzinho é quem sabe o que devemos fazer. O moço, inquieto com seus pensamentos íntimos, fala. Senta-te aí, meu filho. Vamos conversar um pouco. O capataz, meio arredio, sem saber o que iria acontecer, senta na beirinha da cadeira, ouvindo. O novo comandante da fazenda traz atonadamente a linda figura de Antônia Lispa Antoni, observa seus contornos, sua palavra envolvida em suave brisa de amor, seus cabelos brincando com o vento, seus olhos encantadores como dois faróis a iluminar as almas por eles focalizadas, seu andar meigo e enfim, seu inesquecível sorriso, que parecia escrever dentro do coração das pessoas, como a dizer: estou encantada contigo. Não te esqueças de mim, que estaremos juntos, para a eternidade. Abriu os olhos e falou comovido com o capataz Dedão, que se achava completamente alheio aos pensamentos do patrão. Dedão, sabes de quem estou me lembrando agora? Não, senhor, só se é do padre Terêncio. Senhorzinho deu uma longa risada e disse, com dificuldade de expressão. Não, Dedão. A pessoa em quem estou pensando usa saia, mas não é a padre. E Dedão riu também, sem saber de quem se tratava. O silêncio reinou por uns instantes e o senhorzinho, bastante confortado com aqueles pensamentos, disse. É da Niquinha, meu velho. Ah! Ah! É da dona Niquinha. Senhorzinho tem saudades dela. Que mulher boa e que mulher linda aquela. Conheceste-a bem, Dedão. Demais, patrão. Sempre que podia ia para lá ouvir a conversa dela e também afastar alguns pestes que ficavam amolando no quiosque, e ela gostava muito de mim por causa disso. O Papudo também era meu amigo, sabia que quando estava fora eu ajudava a olhar sua casa. O Papudo era um bom homem, senhor, só tinha uma coisa. Matava qualquer um por causa da dona Niquinha. Tinha ciúmes. Retrucou o senhorzinho, com satisfação. Ora se tinha, senhorzinho. Também, ele tinha razão, porque esses olhos aqui, e aponta para os próprios olhos com o dedo indicador, não vão ver mais nunca na vida peça igual àquela. Não pode aparecer coisa mais formosa do que a dona Niquinha, a lembrança dela me faz muito bem, senhorzinho. Se o senhor fala antes que também gostava da família do quiosque Relâmpago, nós não os teríamos deixado ir embora, coitados. Devem estar encontrando muita dificuldade nos caminhos, porque as estradas são perigosas. Senhorzinho, suspirando, deseja que Deus os acompanhe onde estiverem. Dedão, sem saber ainda porque estava ali com o senhorzinho, pede licença para sair, mas o moço não dá licença ao capataz, dizendo: ainda não te falei o que queria. Sim. Sim. O senhor pode falar. Ficarei aqui até a hora que o senhorzinho quiser. Senhorzinho olha para o capataz com alegria e fala, como se fosse a um filho. Dedão, quero te mandar em uma diligência. Queria que fosses procurar o paradeiro da família Pantoni, onde estiver. Dar-te-ei dinheiro e proventos para a viagem, além de escravos, mas não me voltes aqui sem notícias. Convém passar pelas redondezas, perguntando pelo paradeiro da família. Quem sabe eles contaram a alguns amigos daqui o destino que tomaram. Isso é fácil, senhor. Eu mesmo sei muita coisa da família do Papudo,
E esse trabalho eu faço para o Senhor, com toda alegria, não só para o servir, como também vou rever a dona Niquim e o amigo Papudo. Queria que o Senhor me deixasse escolher os escravos para essa viagem, porque tem uns que não valem um pedaço de fumo ruim. Senhorzinho riu muito e concedeu ao Dedão a escolha dos escravos de que precisava para a viagem em busca de notícias da família Pantorni. Dedão iniciou imediatamente os preparativos, arrumou a bagagem, escolheu uns muares de muita resistência, cangalhas, pares de broacas sem defeitos, armas de primeira qualidade. Os 5 escravos selecionados para viajar, alguns deles parentes do Dedão, ficaram cheios de alegria. Dedão gostava de todos e nenhum deles tinha marca do chicote do capataz. Tudo preparado, faltava apenas a ordem do senhorzinho e a bênção do padre Terêncio. Os preparativos da viagem não eram vistos como nada de especial, porque era comum saírem capataz e escravos para alguma finalidade de interesse da fazenda, como buscar roupas, comprar animais ou transporte de famílias convidadas para temporadas na fazenda dos Travassos. Por isso, ninguém suspeitava de nada, quando saía um capataz e vários escravos. Assim, partiu Dedão e sua comitiva em busca de notícias da Niquim amada, após receberem as bênçãos do padre Terêncio e os votos de boa viagem de todos. O senhorzinho sentiu-se mais tranquilo com a ida de Dedão. Parecia-lhe um dever de consciência fazer alguma coisa a favor daquela família que o destino encaminhou para os arredores da fazenda e que ele, na época mais própria, não se lembrou de amparar. A figura daquela mulher o impressionara demais. Conversou um pouco com o padre Terêncio, sobre o novo templo que ele pretendia levantar na fazenda, e deu ordens ao servindo, homem conhecedor de construções, sobre o devido andamento da capela do sacerdote. O velho reverendo, de barriga cheia, saiu assoviando de alegria, pela construção da nova casa de Deus. A fazenda Riachuelo obedecia cada vez mais à ordem do progresso, com o senhorzinho à frente, comandando os destinos da fazenda, sem se descuidar de nada. Alguns dos escravos mais obedientes já tinham suas casinholas próprias e na fazenda mesmo se fazia o casamento daqueles que tivessem condições para tal, segundo a decisão do padre Terêncio e do senhorzinho. O padre sempre chamava a atenção do filho do doutor Teodomiro, dizendo-lhe: Senhorzinho, senhorzinho, toma cuidado, meu filho, com essa liberdade que está sendo concedida, com excesso aos escravos. Quando teu pai chegar aqui, meu menino, vai ter que mudar tudo. E aí? Não te preocupes, padre Terêncio. Quando o papai voltar não vai mudar nada, isso tudo que vês é a evolução dos tempos. Não podemos continuar esfolando os escravos no serviço sem oferecer-lhes alguma coisa de útil. És vigário de Cristo e achas que um ser humano deve ser animal de carga, por toda a vida. Não compreendo o Cristo dessa maneira, e acho que tu também pensas da mesma forma. Bem, resmungou o padre, é por isso, senhorzinho, que te apoio em algumas coisas. Mas às vezes acho teu sistema de direção muito avançados para a época. O cuidado no que a gente faz é muito interessante para a garantia futura. Eu já tenho meditado muito nesse assunto, meu filho. Então tu pensas que um padre não tem sensibilidade? Tenho sim, meu menino, e das mais apuradas. Quando estudamos, os nossos professores mais abalizados na vida, sempre nos recomendam para não tomarmos decisões extremas, nem pender demais para um lado, nem tampouco para o outro. Fica sabendo que deve ser assim. Nem tanto o sol, nem tanto a lua, precisamos tanto de um como de outro. Essa é uma velha filosofia que nunca falha. Não tomes decisões muito avançadas, sem a época exigir, porque do contrário pagarás muito caro por isso. Tudo na vida tem sua época e apresente a fase da escravidão. E dai. És tu quem quer mudar as coisas que têm que existir. Toma muito cuidado com tuas atitudes.
lembra-te que já te falei várias vezes, e tomo a falar de novo. Escravo é escravo, não tentes colocá-los em outro lugar. O senhorzinho raspou a garganta, dando curso livre à voz, e disse: Padre Terêncio, talvez não estejas me compreendendo bem. Não estou querendo entregar a fazenda aos escravos, absolutamente, mesmo porque nem sou dono dela. O que quero é aperfeiçoar o modo pelo qual tratam os escravos. Eles não são criaturas de Deus? Precisamos entender que esses homens que nos servem e que são vendidos como animais, quando não mais nos interessam, ou quando nos falta dinheiro, têm sentimentos também. Sofrem, amam, desejam liberdade, e não encontram direito nenhum que os garanta. Isso me faz sofrer, padre. Se dependesse de mim, não haveria escravos, e sim companheiros. Tu podes notar. Depois que melhoramos o modo de tratá-los, quantos deles progrediram na área do serviço, na obediência, na educação etc. Até o animal de carga, que apanha demais fica imprestável. O amor constrói, meu vigário. E eu tenho uma forte impressão que fora dele não existe outro remédio para os males da humanidade. Deves ter observado quanto o papai gosta de ti. Pois bem, porque o guia religioso desta fazenda, da família Travassos, ama o dono destas terras. Quem, nesta fazenda, não obedece ao padre Terêncio? Não ouvi seus conselhos? Todos te temos admiração. Por quê? Eu sei por quê. É devido ao teu amor por todos nós, sem distinção. Senhorzinho tocara na vaidade do velho sacerdote, quando ele ouvia falar que o doutor Teodomiro gostava dele, fazia tudo pelo anunciante. Principalmente sendo o próprio filho do senhor de engenho. E ainda mais, porque senhorzinho colocara num plano superior. Falou do amor que ele dedicava a todo o rebanho, que ele se orgulhava de dirigir, de ser o guia exclusivo. Batendo de leve nas costas do senhorzinho, vai andando, com alegria incontida, dizendo: Esse menino, vai longe. Vai longe. O dia que ele tira para filosofar, ninguém aguenta. Senhorzinho tinha saudades da família que estava em Portugal e sentiu um abalo no coração quando recebeu notícias da morte de sua genitora, confirmada por carta. Mas amando-o consolava-o, ajudando-o a suportar tantos dissabores no seio da família. Cheio de fé pensava: Graças a Deus os seus nunca deixam seus filhos órfãos de consolo. O padre Terêncio sentira muito, também, a morte de Dona Maria José. Mas a consolação do reverendo nascia dele mesmo, da dedicação que tinha pela religião. A igreja era, para ele, tudo na vida. Era pai, mãe, irmãos e parentes. Vivia pensando como deveria ser o céu e se os padres, quando morressem, iam chegando e nada aborrecia o vigário que, além de amar a Deus, nutria grande amor pelos pratos cheios. Comia sempre com o Zé Melete do lado, para servi-lo em qualquer outra coisa que desejasse. Depois da comida, um bom cochilo e em terceiro lugar o cigarrão de palha, para completar sua felicidade. Pela manhã, comia muitas frutas safa pelo quintal a olhar aqui e ati, debaixo das árvores frutíferas e quando achava uma do seu agrado, Zé Melete tinha de virar um gato nos galhos para apanhá-la, imediatamente, ficando de novo na posição de dar o bote, caso o padre encontrasse outra. Assim ficava o padre Terêncio no pomar, horas a fio, com o escravo nas suas pegadas. Quando a família Travassos chegasse de Portugal, iria encontrar tudo diferente na velha fazenda, quase tudo mudado para melhor. Qualquer visita que chegasse ao casarão não gostaria de deixá-lo, devido ao ambiente, à visão panorâmica, à limpeza, além do gado e os outros animais. Parecia que alguém tinha acrescentado ao ambiente mais vida. Era impressionante o aroma agradável do ar que ali se respirava. Senhorzinho tinha um costume de ler todas as noites o Evangelho, com a aquiescência do vigário, sem contudo, dar obediência aos rodapés,
que procuravam explicar os textos. Uma noite, como já era hábito, procurou a mãe Dudu na sua casinhola. A escrava morava em uma casinha singela e dentro daquele lar em miniatura tudo era limpinho. Cada coisa estava em seu lugar na pequena casa de um quarto, uma sala e uma cozinha. A mãe de leite do Sinhozinho tinha certa liberdade, podia vir para casa a hora que quisesse e, principalmente depois que a família Travassos foi para Portugal, a liberdade da velha aumentou. Na sua salinha havia 2 cadeiras mais confortáveis, ali colocadas pelo seu filho de leite, para que pudesse sentar à vontade quando visitava a velha escrava. Para ele, o tempo mais proveitoso era o que passava ali. A velha tinha uns conceitos sobre a vida que mexiam com o intelecto de qualquer sábio. Inspirada por Miramês, só conversava assuntos de alta relevância com o Sinhozinho e logo que chegava outra pessoa calava-se, humildemente, pois a obediência era o seu clima. O padre Terêncio começou a frequentar constantemente a casa da velha Dudu, provocando a curiosidade do filho do doutor Travassos, que certo dia lhe perguntou: Padre, estás indo à casa da preta velha, minha mãe de leite? Será que já concordas comigo na defesa dos escravos, na liberdade que eles merecem? Não. Não. Eu estou indo lá, Sinhozinho, porque a casa da mãe Dudu é muito limpinha e o ambiente da casinha é agradável. Parece que a gente descansa lá, já notaste? Já, respondeu o moço, já notei, padre. E sabes o que? Na realidade, não. Pois bem, meu caro reverendo. O que desfrutas ali é o clima do amor que aquela preta tem pela humanidade, é o perfume do coração. Quem ama é sempre admiradas por todos. Não és o único que gostas dali, não. Não notaste que mandei colocar na sala 2 cadeiras confortáveis? Não foi ela que pediu, nem tampouco exigiu, fui eu que as mandei colocar ali, para que nós 2 pudéssemos conversar confortavelmente e também para servirem a outras pessoas apreciadoras, como nós, do ambiente do céu. Entendeste? O padre Terêncio coçou a cabeça e respondeu: Já vens com tuas ideias de santificar escravos. E, sorrindo, remata: Sinhozinho, já pensaste num céu somente com pretos? O que seria? Deus me livre. Eles servem muito, meu filho, mas precisam de nós para guiá-los, senão, já viste, caem todos no buraco. O dia em que o mundo for governado por escravos, Sinhozinho, tudo volta para a estaca zero. Eles têm cabeça, na verdade, mas é só para levar pancada, não sabem pensar sozinhos. É preciso que os ajudemos a fazer o exercício do raciocínio, que para nós é agradável, mas para eles é um purgante, e dos piores. E terminou seu argumento, dizendo: Esse negócio de ambiente nada tem a ver com coração, nem com vida santa, meu menino. As árvores não têm coração, nem são santificadas e quem não adora uma sombra com o clima delas. E deu uma boa gargalhada e saiu assoviando, seguido a uns 5 metros pelo Zé Melete, que esperava a qualquer momento alguma ordem do padre, para cumpri-la com a máxima rapidez. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O Sinhozinho, ficando a sós, pensa: coitado do padre Terêncio. É como disse o nosso Miramês, ele é bom, mas ainda não assimila o evangelho do mestre, tem o Cristo mais na barriga que no coração. Na sala da velha Dudu encontravam-se o Sinhozinho e sua mãe de leite quando, a certa hora, ela fala ao rapaz: Olha, meu filho, o nosso amigo de Deus está chegando e pede para leres alguma coisa da vida de Jesus. Sinhozinho abre as páginas amarelecidas do livro santo e lê, com voz pausada, capítulo de Mateus. Dir-se-ia que sua voz atingia a harmonia dos anjos, fazendo daquele rancho humilde um paraíso. Quando finaliza a leitura do Evangelho, mando do calmo domínio do grande amigo espiritual da família Travassos,
Fernando Miramês de Olivídio, que saúda o senhorzinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a luz divina brilhe em nossos caminhos. Abristes bem, meu amigo, no Evangelho de Mateus. Fizeste o que muito nos agrada. Ler um trecho da Boa Nova do Cristo para então conversarmos nesse clima de paz com trabalho, cujo silêncio ambiente nos propicia uma conversação mais proveitosa. Os pessimistas atêm o mundo como sendo um fardo pesado, de difícil transporte. No entanto, esse é o erro maior dos seus arrogantes corações. Muitos outros pensam em um céu diferente do que figura nas leis reais de Deus. O paraíso celestial não é vendável nem comprável com a moeda do mundo, mas sim conquistado com o ouro do esforço próprio. A diferença é pequena, na teoria, mas na prática, a distância é imensurável. O Evangelho de Jesus Cristo ainda não foi entendido na sua profundidade. Ele está nas mãos dos homens como joia de grande valor, mas sem grande utilidade no uso diário. Mas nós não temos nenhuma autoridade para acusar os homens por essa vigilância. Eles estão, como nós outros, caminhando para Deus, no calor da mesma luz. Eu sou um simples servidor que agradece aos céus a oportunidade que me foi dada de ser útil a esta comunidade, sem o que estaria na contemplação fria, esperando a vontade de Deus, para uma outra chamada semelhante. Confiemos e trabalhemos, sem esperar dos outros confiança e trabalho em nosso benefício. Esperemos e ajudemos, sem, com isso, pensar que alguém nos espere e nos ajude nas nossas lutas provativas. Sejamos caridosos com os nossos semelhantes, dentro do clima de perdão sem condições, sem alimentar a certeza de que vamos encontrar caridade e perdão nos nossos caminhos. Acendamos o fogo do amor puro no coração, para que esse calor divino aqueça todos, sem, contudo, alimentarmos esperanças de que os outros nos devolvam essa mesma felicidade vivida por poucos. Quem resolveu acompanhar o Cristo não pode refletir, na imagem dos seus atos, o general romano que, de braços cruzados, assistia passar à sua frente as tropas da águia. Jesus é operante em toda parte. A oportunidade de praticarmos a caridade surge com o Mestre, em todo lugar. Na dor e na alegria, no poder e na decadência, na carne e fora dela, nas trevas e na luz, como escravo ou senhor. Ele, o Cristo de Deus, vibra em tudo e sobretudo, seja para os que acampam temporariamente nos domínios do corpo, seja para os que estão fora da carne. Ele representa o fundamento da própria vida. Com ele, a vida em espírito é suave e a existência na terra é digna. Sem ele, falta-nos tudo o de que necessitamos para a grande escalada rumo à vida eterna. Sejamos conscientes disso e caminhemos com o Mestre e pelo Mestre, eternamente, se quisermos encontrar Deus. Mando-dos silenciou. Depois mudou de voz, e o mentor espiritual falou com mais doçura, com mais encanto. A sala faiscava de luzes espirituais e o conforto reinava naquele quinhão de terra, com o calor dos céus. Senhorzinho não tinha voz para perguntar nada, mas, de vez em quando, relampeava por seu pensamento. Meu Deus, queria que o padre Terêncio ouvisse isso, essas coisas me fascinam. Como é lindo o Evangelho explicado pelo Sr. Miramês. O Cristo vivo, é ele de novo junto a nós. Mas não queria beber sozinho dessa água, e sim ofertá-la a todos. Será que estou errado, meu Deus? Os escravos desta fazenda já ouviram as mais lindas canções do Evangelho por esse mensageiro da verdade, ao passo que os senhores são mais necessitados desse alimento. Não cabe a mim julgar o procedimento do céu, mas... Acalmando seus pensamentos, o rapaz fala baixinho. Senhor Deus, perdoai-me, porque não sei o que falo. Cumpra-se a vossa vontade, e não a minha. Miramês, percebendo os pensamentos de Senhorzinho, aproveita o texto evangélico para responder-lhe. Meu filho, acabaste de ler no capítulo 6 de Mateus, o seguinte.
guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Analisa essas palavras do Evangelho de Mateus e julga se são certas. Não podemos alimentar nos nossos corações a vaidade de fazer justiça a ninguém. Não podemos desmoralizar o modo de pensar errado dos nossos semelhantes, fazendo com que eles comunguem conosco nas mesmas ideias. Não podemos aplicar aos outros a justiça, desmantelando seus conceitos, arraigados com a força de milênios. Ficarão sem chuva e sem sol, porque, caso abandonem de pronto seus conceitos antigos, ainda não terão maturidade suficiente para viverem os novos. Procurando impor a transformação aos nossos companheiros, não estaríamos praticando a caridade, mas exercendo a exigência. Não estaríamos exercitando o amor, mas a imprudência, nem o perdão, mas a intolerância. Se tens a felicidade de ouvir estes altos conceitos da vida é porque preparaste o coração, para que eles sirvam de flores na tua casa íntima. Se encontraste essa roseira perfumosa, onde poderás inalar o suficiente para manteres a vida em paz, é porque és bom jardineiro, soubeste cuidar da planta de luz quando começou a nascer no teu coração. Nós não surgimos ao teu encontro para remover teu modo de pensar, de entender a vida. Simplesmente atendemos, em nome de Deus, teu convite, feito muitas e muitas vezes, ao argumentar contigo mesmo se poderia ser desta ou daquela forma, pediste sim, muitas vezes, de espírito para espírito, explicações de como entender de maneira certa as leis de Deus, porque teu coração não aceitava as explicações do Padre Terêncio. Nós não impusemos essa ideia em tua cabeça, nunca cometeríamos tal erro. A consciência, meu filho, é terreno que todos nós respeitamos com prazer. Servimo-nos, bem sabeis, de mando do, mas não impusemos a ela esse trabalho, ela mesma se propôs a nos servir de instrumento, antes de abrir os olhos na terra. Sua condição de escrava nada impede no nosso trabalho, antes valoriza-o. Como aceitaste essas verdades espirituais? Não foi comparando o que ouviste da boca de mãe Dudu, quando em transe mediúnico, com o que ela sabe no seu estado normal. Jesus não escolheu reis para serem seus discípulos. A pedra angular da sua doutrina foi Pedro, um simples pescador. Padre Terêncio, vindo aqui, não vai aceitar as nossas concepções acerca do Evangelho e, pior ainda, Mãe Dudu seria perseguida como portadora de Satanás, e a nossa perda seria muito grande, desfazendo-se o ambiente que ora desfrutamos, porque mantivemos a devida prudência. Se quiseres propagar a verdade, propaga com a vida reta que deves levar, pois dessa maneira a voz é mais soberana, mais contundente, mais benfeitora e veraz. O Evangelho que leste esta noite ainda se refere ao modo pelo qual devemos fazer a caridade. Vejamos uma parte do versículo. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta. Estamos aqui em função da caridade. Tanto no plano espiritual onde estamos, quanto no plano terráqueo, onde vos encontrais, dádivas vão sendo preparadas para os famintos das coisas de Deus. E eles as receberão pelo exemplo que deveis dar durante a vivência na terra. Mas se tocardes a trombeta diante dos homens, anunciando o que sabeis, sem que eles estejam preparados para ouvir, sereis apedrejados, sereis hipócritas, pois estareis querendo receber logo a recompensa da compreensão dos homens, e o seu respeito, para serdes glorificados por eles, por cumprirdes um dever espiritual, que não admite exigências. Em seguida, o Evangelho nos ensina a orar e nos dá uma fórmula, na qual todas as orações devem ser moldadas. Explica, ainda, a realidade do jejum mental, que só o Pai que está nos céus deve ver. E continua, mostrando os verdadeiros tesouros da vida. Miramês fez outra pausa, para que Sinhozinho mastigasse o alimento espiritual, e mudou de assunto. Meu filho, sê forte, qual um cristão verdadeiro,
Creio que terás muitos aborrecimentos em teu caminho e se te falo alguma coisa é com o intuito de te ajudar, prevenindo teu coração, para que quando eles surgirem, as forças do teu espírito não se abaem, de maneira a prejudicar-te. Terás toda a ajuda necessária ao sustento da serenidade desejada. Mando-do é o teu cajado e o teu escudo nas horas das lutas com o destino. Recorre a ela, que serás amparado. Tenho muita coisa a te falar, mas vou dizendo aos poucos, porque tudo demais toma-se veneno. A vida nos pede equilíbrio, ponderação em todos os nossos atos e é isso que estou fazendo e sempre procederei dessa maneira com relação a ti. Quanto à família Pantoni, cujo paradeiro desejas saber. E silenciou um instante. O coração de Sinhozinho bateu forte, ao ouvir Miramés falar da família Pantoni. Será, pensou, que ele vai revelar o paradeiro da Niquinha. Para mim, isso é uma felicidade. Vou aguçar bem os ouvidos para não perder uma só palavra. Deve dizer sim, porque há tempos havia me prometido dizer para onde eles foram. Pelo menos foi o que entendi. Miramés, velho psicólogo, toca na tecla do coração do Sinhozinho a canção do amor, esperando que ele viva mais para Deus. A ressonância era profunda no íntimo do filho do Dr. Travassos, que tinha ligações perdidas na noite dos tempos com a família Pantoni, principalmente com a graciosa Niquinha. Aquele nome lhe dava um certo entusiasmo para viver. E o guia espiritual continuou a conversa, como se falasse a um filho. Não és o único a sofrer saudades, meu caro rapaz. Os Pantoni viajaram com os corações partidos de ter que deixar esta região, bem habituados que já estavam com o clima e com os amigos. No entanto, a lei funciona, usando processos os mais diversos para que se cumpra a vontade de Deus. Eles encontraram as maiores dificuldades na viagem. Um dos dois filhos morreu na estrada, vítima de uma queda de um animal sem recursos para tratamento adequado. Não fora a habilidade do tropeiro que os conduzia, já acostumado às viagens, não sei o que seria da família. Pararam em várias cidades, refazendo energias e mesmo a saúde, mas a intuição falava mais alto em seus corações e partiam novamente. O entusiasmo do papudo em viajar era o exagero do ciúme por Niquinha, era medo de perdê-la, queria chegar a um lugar em que sentisse paz, notasse confiança, pudesse trabalhar sem preocupação. Após muitas andanças, resolveu se radicar na cidade de Feira de Santana. Ali, arranjou amigos, não desconfiou de ninguém, pelo menos na chegada, e começou a trabalhar. Depois, adquiriu uma hospedaria que a Niquinha a pudesse tomar conta. O tempo corre célere e os nossos personagens trabalham e sofrem, em busca de algo que eles mesmos ignoram. Miramés parou de falar um pouco. Sinhozinho estava perdido, como se estivesse sonhando. Não gostou da interrupção, queria ouvir aquele assunto sem parar, sem limites. Miramés voltou a falar. Sinhozinho, quanto ao assunto do dedão, ele ainda viaja sem cessar, apesar de um acidente com a comitiva, no qual desapareceu um dos escravos. Mas não te preocupes com isso. São forças da lei inexorável de Deus. Não convém que a comitiva continue, pois a família não vai ser localizada por eles. Deves mandar outros escravos em direção à Feira de Santana, com instrução de encontrar a comitiva de Dedão, transmitindo tua ordem para regressarem todos à fazenda Riachuelo. Quando o capataz Dedão chegar à cidade de Feira, caso continue, a família Pantoni já terá saído, de lá, com destino que depois irás saber. O guia espiritual roga a Deus por todos, desejando a compreensão para os moradores da fazenda dos Travassos, e mando-do acorda do sono da felicidade, como dizia sempre. Sinhozinho conversou animadamente com a velha, acerca do ocorrido durante o transe, e se despediram à procura do descanso do sono. No dia seguinte, uma comitiva de 3 escravos de confiança, acostumados a longas viagens,
partiu rumo ao estado da Bahia, no sentido de fazer regressarem o capataz Dedão e seus subordinados, por ordem pelo senhorzinho Cardoso e segundo a vontade do muito querido Miramês. Em Feira de Santana, a família Pantoni faz amizade com muita gente. O Papudo era um boa praça e a dona Niquinha. Nem precisa dizer. A sua cativante beleza física somada às virtudes de que era portadora irradiavam um ambiente que todos desejavam desfrutar. Até o vigário da cidade passou a comer na hospedaria do Papudo, dizendo que a comida dali era muito mais gostosa e, como morava só, não tinha jeito de comer melhor. Papudo gostava muito do reverendo porque, com a presença dele, a hospedaria requeria dos hóspedes mais respeito. Havia uma mesa separada somente para o vigário Gregório alimentar-se, sem ser perturbado pelos demais. Niquinha cuidava muito bem do homem da igreja, por ordem do próprio Papudo. A vida na Bahia, para a família Pantoni, corria bem. Além da hospedaria que Papudo montara, mantinham também um açougue, na mesma cidade de Feira. Papudo tinha um espírito inquieto, nunca se ocupava com uma coisa só, sentia prazer com muito trabalho e com isso podia ganhar muito dinheiro. Niquinha tomava conta da hospedagem, com eficiência, tomando as decisões necessárias para o bom andamento da casa, que era muito frequentada, mercê da limpeza que imperava no ambiente da boa comida, que nada deixava a desejar. Quem comia ali uma vez, nunca mais ia para outro lugar. Além de tudo, havia a atração da graça e beleza da mulher do Papudo, que cada vez mais se encantava com a esposa. Ela nunca reclamava nada, por incrível que pareça. Niquinha nunca se queixara de doença com o marido e, em ocasiões em que sentia cansaço, ou certo abatimento moral ou físico, buscava na oração remédio e consolo, sem comentar seus dissabores. Sua conversação era sempre otimista, abordando sempre assuntos proveitosos e impregnando tudo o que fazia ou falava com a marca da alegria e da esperança. A fama de Dona Niquinha naquelas redondezas era enorme e o Papudo progredia muito com a hospedagem e o açougue, arranjando tempo ainda para ferrar tropas que passavam por ali. O padre Gregório, com poucos meses que tomava refeições na hospedagem do Papudo, engordara já alguns quilos. Nas suas labutas diárias na igreja, nos conventos e no repouso do seu sítio, lembrava toda hora da comida de Dona Niquinha. Mas uma coisa o impressionara mais do que o repasto na casa dos Pantoni. Era aquela mulher dotada de tudo o que se desejasse, trabalhadora, virtuosa e digna, pensava o sacerdote. Nunca vira, no tempo todo que conhecia a família, aquela senhora falar, nem de leve, uma palavra mal empregada, fora da moral reclamada por um ambiente sadio. Suas brincadeiras eram todas construtivas. O padre pensava sobre a Niquinha, principalmente quando estava no seu sítio, a balançar-se na rede, mergulhado em ideias não muito próprias a um sacerdote da Igreja Católica Romana. Mas mesmo assim continuava, dizendo consigo mesmo, a liberdade que ninguém nos tira é a de pensar, as outras nos são tomadas pela religião, pela sociedade, pelo poder do mundo. E olhava para um lado e para outro, achando que alguém pudera ter escutado o seu pensamento. Mas graças a Deus o pensamento é livre, ó meu Jesus, que faculdade maravilhosa! Ela nos dá, mesmo sem existência real, um pouco de felicidade. E naquele êxtase de conforto, plasma a mulher do Papudo na retina, materializa todos os seus contornos, dá vida à sua criação, dá algum retoque aqui e ali, mira a linda dama, suspira com desejo e convida em pensamento, para fazer companhia a ele, na rede. Ela se nega a satisfazer seu ardente desejo, quer retirar-se, mas ele agarra-a, obriga-a a ceder, embora com relutância. Vibra com firmeza que ela vai dormir, e a imagem de Niquinha, criada pelo padre Gregório, cai em profundo sono, como anjo, os dois a balançar-se na rede, e o reverendo com medo de abrir os olhos e não ver Niquinha ao seu lado. Permanece de olhos fechados,
em estado de sonho fictício e de êxtase consciente, conservando o silêncio para a linda mulher não acordar e, suavemente, passa as mãos em seu corpo, como se fosse uma flor de 1000 pétalas a desprender perfumes variados. E adormece em um longo sono. Ao acordar, vendo que todo aquele acontecimento não passava de uma ilusão, aborrece-se e vai embora para a cidade. Dias antes, o Papudo e seu filho tinham ido à missa e se confessaram. Tendo o padre Gregório notado a falta de Niquinha, interpelou o Papudo, no confessionário desta forma: Meu filho, vejo-te sempre, e a teu filho, na igreja e no confessionário, mas a dona Niquinha nunca aparece. E não fica bem, em uma família católica, esse procedimento. Não é possível que uma mulher como a tua, tão virtuosa, tão cuidadosa com a família, sem defeitos, a não ser esse de não vir à igreja, seja ateia, não acredito. Papudas pediu licença e disse com humildade: Seu vigário, a Niquinha é muito crente, reza todos os dias e lê sempre o livro de Deus. Os afazeres inúmeros é que a fazem esquecer da igreja. Espero que o Senhor a perdoe. Vou perdoar desta vez, mas diga à tua esposa, Papudo, para vir nesta semana ainda à igreja, pois sem confissão não pode haver mais perdão, entendeste? Sim, senhor, entendi, respondeu Papudo. E garantiu ao reverendo que sua esposa viria confessar-se com ele logo, naquela semana ainda. Isso não seria problema, ele tomaria conta da hospedagem enquanto Niquinha se confessasse com o padre Gregório. Também, quanto tempo podia gastar? Minutos. Minutos. Capítulo 12. A família Pantorni. À noite, depois de tantos afazeres, Papudo, depois de esperar Niquinha no quarto até tarde para lhe dar o recado do padre, adormecera. Ele tinha certa reserva em conversar essas coisas com a esposa e não usava qualquer lugar para tais assuntos, conforme pedido da própria Niquinha. Qualquer assunto referente ao bom senso, à moral, à educação, era tratado de forma particular e o lugar mais adequado era o leito. Antônia Liz Pantoni era mulher culta, principalmente para aquela época. Tirara o diploma de professora em São Paulo, e Papudo tinha em alta conta as suas opiniões, impressionado também pela sua fascinante beleza e exemplar conduta. A autoridade estava sempre com ela, mesmo que não desejasse, pois seus argumentos ponderados valiam ouro para o marido. Niquinha entra no quarto silenciosamente, para não acordar o marido, necessitado de bom sono para recuperar as energias. Mesmo assim ele acordou, preocupado que o estava com o recado do padre. Não dormiste ainda, querido? Disse Niquinha, baixinho. Já, meu amor. Mas acordei para te transmitir um recado do vigário. Mas poderia ter ficado para amanhã. Não, minha filha. Recado de padre, na cabeça da gente, tira o sossego. Então vamos, vai dizendo e durma feliz, que amanhã o trabalho é duro para ti. Papudo relatou para Niquinha toda a história do padre, solicitando a presença dela na igreja e no confessionário. Essa já sabia do ardente interesse do vigário, que já havia lhe falado sobre sua falta na igreja, tendo ela se desculpado com os muitos afazeres em casa. Mas o reverendo usou seu marido como instrumento para se aproximar dela, desejoso de devassar a vida íntima da respeitável senhora. Niquinha ouviu o marido e respondeu: Bem, durma, meu filho. Depois vamos pensar nisso. Mas não te esqueças dessa obrigação cristã, pois o padre nos adverte. E dormiu, descansado por ter cumprido o seu dever de transmitir o recado à mulher. Niquinha dormiu pouco naquela noite. Achava que não ficava bem contar sua vida em um confessionário a um homem cujas intenções ela conhecia bem e que frequentava sua casa como hóspede. Além de não ficar bem, não possuía coisas misteriosas para contar, sua consciência vivia tranquila e na paz de Deus.
Conhecia bastante o mundo, as maldades. Havia estudado muito a religião católica, não só pelos livros como também através dos padres. Sua sensível alma percebia tudo o que o reverendo desejava, não estava ignorante acerca dos escusos desejos do vigário, mas tinha a educação com sobra e habilidade e com fartura, no sentido de sair do caminho dos interesses do sacerdote. Muitas vezes ela mandava a empregada da hospedagem servir ao padre as refeições, para a tristeza do sacerdote, que nada podia reclamar. Em outras ocasiões pedia ao marido para chegar mais cedo, para fazer companhia ao padre Gregório, no almoço e no jantar. E Papudo aceitava, com alegria. Padre, para ele, era Deus mesmo na terra. Mas o sacerdote não gostava muito. Preferia tomar as refeições a sós, mas sem poder falar isso ao marido de Niquinha, tinha que suportar sua presença a todos os dias. Isso agradava sobremaneira a Niquinha, que dizia aos dois: estou satisfeita em ver-vos alimentando juntos, porque o Papudo adora conversar com padres, ouvir os conselhos dos homens e de Deus e isso para mim representa grande alegria. É pena que eu também não possa desfrutar dessas conversações sadias e cristãs. Mas o Papudo escuta para nós dois. O padre sorria por fora, mas mordia por dentro. Ele queria a companhia de Niquinha, conversar bastante com ela, até fazer ambiente para falar o que pretendia. Era raposa velha, acostumada a agarrar as galinhas pelo pescoço depois da meia-noite. Mas com aquela franga, que enchia seus olhos de ansiedade, estava difícil. Após alguns dias, Papudo pergunta a Niquinha se ela tinha ido à igreja conforme pedira, ao que ela responde, mansamente: não, meu amor. Ainda não sobrou tempo para isso, mas te garanto que se esse é teu desejo, e do padre Gregório, irei amanhã mesmo. Faz assim, retrucou Papudo, eu te peço e garanti ao senhor vigário que irias. E o povo, como todos sabemos, conversa muito quando não nota a frequência das pessoas novas na cidade e nos ofícios da igreja, quando essas pessoas não dão provas de crença fervorosa, com a presença na capela. Tu mesmo sabes que somos muito perseguidos por outras coisas de menor importância, quando mais por faltar a crença em Deus. Vai, minha filha, vai logo que puderes e o nosso amigo padre ficará satisfeito com todos nós. Niquinha sorriu bastante e respondeu: não te perturbes, meu amor. Irei sim, sem falta. Mas fica sabendo, Papudo, que a melhor religião é a vida reta que havemos de levar, é consciência tranquila no dever cumprido. As demais organizações dos homens na terra são cópias sujas das leis de Deus. Pior que o valor da pregação do Evangelho está na vivência do que falamos e a palavra só é realmente construtiva, quando acompanhada pelo exemplo. A caridade só é bem feita, quando esquecemos totalmente as recompensas. O amor só tem valia quando não desejamos nada em troca. Papudo abriu a boca, sem poder falar nada, e finalmente articulou algumas palavras. Niquinha, onde aprendeste tudo isso? Aprendi, respondeu amavelmente a mulher, na escola do coração, com o grande mestre da razão em livre raciocínio, entendeste, Papudo? Mas Papudo não havia entendido nada da profunda filosofia da esposa. Não obstante, achou bonitas aquelas palavras, ficou admirado. Sabia que Niquinha era culta, mas não tanto, a ponto de falar sobre a vida, igual aos padres. A mulher tornou a afirmar que logo iria confessar com o padre Gregório, tirando a aflição do pensamento do marido. No dia seguinte, Dona Niquinha procura a igreja, colocando um véu na cabeça, ao entrar, o que a tornava ainda mais linda. Ao ser avistada pelo padre, esse fez que não percebera sua chegada, continuando a ministrar os preceitos religiosos, como se estivesse isolado de todo o mundo. Mas em todos os lances não perdia de vista a mulher do Papudo que, após entrar, procurou um lugar comum a todos e tomou assento, esperando sua vez. Logo que começasse a confissão,
enquanto os olhares todos convergiam para a senhora do novo açougueiro de Feira de Santana. O padre Gregório desce para o confessionário e passa a atender um e outro, até que chega a vez de Niquinha. Ela se aproxima do vigário, com a mente em Deus e o coração em Jesus, enquanto o padre tem a mente empestada de luxúria, e o coração bêbado de amor pela mulher do papudo. Ela se ajoelha, com todo o recolhimento. E ele, sentado confortavelmente. Ela, de olhos fechados, e ele com os dele tão abertos que dá para os dois. Começa o reverendo, com estudada mansidão. Conte, minha filha, os teus erros, não precisa acanhamento. Lá fora sou um homem qualquer com a obrigação de zelar por esta casa de Deus e pelo rebanho a mim entregue. Mas, aqui dentro, sou o vigário de Deus, instrumento de Jesus Cristo para consolar os aflitos, para perdoar os pecadores e para acalmar os corações torturados. Muitas vezes guardamos dentro de nós ressentimentos que nos corroem a alma, acalentamos, nos nossos corações, feitos impensados que magoam nossos espíritos. E é necessária a mão amiga de um ministro de Deus para remover esses fatores negativos, pelo perdão. Não tenhas constrangimento em nada, podes te sentir com segurança, pois o que sair dos teus lábios morrerá em meu coração. E ainda pedirei aos seus que intercedam por ti diante do Senhor, transformando o teu gesto de humildade, frente ao homem de Deus, em uma verdadeira bênção especial, para teu amargurado coração. Niquinha parecia estar em outro mundo, dando pouca importância àquele rosnar de fera livre da jaula, mas com a insistência do vigário, ela pede licença e responde, sem olhar para o rosto emocionado do padre. Meu senhor, graças a Deus não tenho nenhum segredo no coração, que meu marido não possa saber, no que toca aos meus atos. Meu coração, como o senhor acabou de falar, anda mesmo amargurado, mas por não encontrar na maior parte da humanidade, principalmente nas pessoas que até hoje conheci, aquela importância moral, aquela dignidade e aquele amor pelo Cristo. Encontramos, sim, homens e mulheres, cada qual em suas funções, deturpando-as sem atenção àquele preceito antigo do Mestre de Nazaré, quando dizia aos seus discípulos: orai e vigiai. Infelizmente, a humanidade ainda pensa que orar é balbuciar palavras impensadas, sem nenhum valor intrínseco, sem nenhum amor e respeito no coração. E isso, reverendíssimo padre, é isso que tortura um coração cristianizado. Não encontrar mais aqueles valores que existiam com abundância no cristianismo primitivo. Só quem desconhece o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é que pensa o contrário. Estudemos os escritos dos 4 evangelistas, Paulo de Tarso e o Apocalipse, procurando viver aqueles ensinos, para ver se temos coragem de cometer desatinos, de desejar as coisas dos outros, de pecar ao menos por pensamento, ou desnortear famílias alheias. Será que pregamos para os outros que Jesus está em todo lugar e esse mesmo Jesus não enxerga nossos atos? Por isso, Senhor Padre, respeito muito a Igreja, sou consciente do valor de um ministro de Deus, quando esse vive o que prega. Mas não encontro sentido em uma confissão de pecados, esperando perdão, quando a nossa consciência às vezes não nos perdoa. Talvez tudo isso sirva para alguém, menos para mim, principalmente quando sou forçada a praticar um ato que só a consciência pode exigir. Sei que minhas palavras não terão ressonâncias nas exigências da Igreja, mas terão, tenho certeza, valor real no coração de Jesus. O Senhor poderá hoje não compreender o sentido pelo qual eu falo, mas no amanhã da renovação cristã perceberá quanto eu estava certa. Todos somos vigários de Deus, quando decidimos servir aos seus com dignidade na alma e amor verdadeiro no coração. Silenciou, dando tempo a que a inspiração renovasse a carga de conhecimentos evangélicos e, nesse intervalo, o padre Gregório se mostrava pasmado, boquiaberto, mudo, sem que o pensamento desse algum sinal de raciocínio.
O padre jamais pensara que a mulher do papudo tivesse tanta cultura religiosa, a ponto de suplantar o que ele sabia de evangelho e de teologia, após os vários anos de seminário e mais 2 de estudos especiais. As reações que antes formigavam seu ser, esfriaram de vez. Teve vergonha de ser sacerdote, diante daquela mulher simples e humilde, mas de coração puro e de consciência impoluta, de caráter nobre e de profundo saber. O padre pensou logo em uma saída, tinha que tomar uma decisão, e essa logo forjada pela sua astuta mente. Tomando posição, limpa as vias do verbo e fala como o lobo revestido de pele de ovelha. Minha filha, que Jesus, o Mestre por excelência, nos cubra de amor e graça. Eu queria que soubesses qual é a minha missão na Igreja a Deus. O meu dever é perguntar à pessoa que vem confessar sobre a tranquilidade de sua consciência, sobre o que ela porventura praticou fora das leis de Deus e da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu, representando o Mestre na função de sacerdote, poderei aliviar o fardo do pecador.